Fala, galera do Mar Brasil, Thiago Portugal aqui com vocês. Vamos para mais uma edição do nosso Mar Brasil News, edição número 208. Depois de um longo e tenebroso inverno, estamos de volta aqui, meus amigos, para a gente falar um pouquinho sobre o Denver Broncos, né? Um formato que vocês já estão conhecidos, já conhecem, na verdade, já é conhecido por vocês, né? Trazer aqui o News que é o nosso compiladinho de notícias, né? Um resumo do que aconteceu na semana do nosso time do coração. O Denver Broncos que finalmente, né, voltou definitivamente, né? Agora o time começou essa semana o training camp e aí é dessa para melhor, né? Depois vamos ter training camp, depois logo teremos jogos de pré-temporada, então bastante informação para vocês. Lembrar vocês que eu sempre peço para vocês deixarem o like no vídeo. Se vocês deixam um like no vídeo, o YouTube entende que o vídeo é bom, consequentemente indica para mais pessoas e mais pessoas vêm fazer parte aqui da família Maior Brasil. Deixe seu comentário, quero saber o que vocês acham no canal, o que vocês acham do vídeo. Falem conosco, né, meus amigos? E lembrar vocês aqui também que eu sempre falo do nosso clube de membros, né? Você que está chegando agora, não sabe o que é, o Marra Brasil tem o seu clube de membros, né? Você que gosta do trabalho do Marra Brasil, você que gosta daquilo que a gente faz, né? O melhor e maior conteúdo do Denver Broncos em português, né? No Brasil. Se você gosta disso, né? É uma oportunidade que você tem de apoiar o Marra Brasil, né? Apoiar aquilo que a gente faz, né? Sendo membro do Marra Brasil, né? Nós temos 3 tipos de plano, né? O plano de Demaryius Thomas, o plano Peyton Manning e o plano John Elway. Então, escolha aquele que mais se adequa às suas condições, aquele que mais se adequa àquilo que você está buscando e vem fazer parte da família Mile High Brasil. Trazer para vocês, como eu sempre trago, né, baseado ali as notícias dessa semana, né, como eu falei para vocês, tivemos uma semana que começou com o training camp no dia de ontem, né, hoje o segundo dia do training camp, amanhã, sexta-feira, né, vai ser o dia que os torcedores vão acompanhar. Estou gravando esse vídeo na quinta, né, por impossibilidade de gravar na sexta, mas quis trazer aqui as notícias para vocês, né. Nessa sexta-feira, os torcedores poderão pela primeira vez, né, estar presentes, né, para acompanhar o training camp, né. Uma notícia positiva, muito legal, que eu já trago de imediato para vocês: não temos nenhum tipo de lesão. O único jogador que está naquela lista PUP, né, que é player, jogador que não está apto para performar, é aquele A.T. Perry, que é aquele wide receiver que a gente pegou, que era do Saints. Eu acho que foi inclusive draftado na época que o Sean Payton ainda estava lá, né? Mas o resto, todo mundo saudável. Então, não temos, no momento, nenhuma preocupação muito grande em relação à saúde dos nossos jogadores. No dia de ontem, né, tivemos entrevistas bem legais com o Pat Surtain, com o McGlinchey e com o nosso treinador, Sean Payton. E no dia de hoje, quinta-feira, tivemos entrevistas com o Talanoa Hufanga e o nosso Quinn Miners. Como vocês sabem, eu trouxe aqui para vocês o resuminho e vou pegar os principais trechos que eu acho de cada entrevista. Começando pelo Pat Surtain, né? O Pat Surtain disse que, quando foi perguntado sobre as expectativas para essa temporada, ele falou: você quer colocar as expectativas bem altas, né? Que nós ainda temos muitos objetivos e que ele acha que a gente tem um ótimo time. Ele falou que ele permaneceu humilde, né, e com os pés no chão, mesmo depois de ser nomeado jogador defensivo do ano, né, que foi nessa última temporada. Disse que todo mundo na equipe do Denver Broncos coloca o time em primeiro lugar, o time na frente do sucesso individual. Adicionou que a derrota nos playoffs no ano passado, né, coloca aquele algo a mais no que eles têm que provar algo para alguém, né? Diz que o Bo Nix vai fazer bastante barulho nesta temporada. O Mike McGlinchey, nosso right tackle, ele disse que ele acredita, né, que os Broncos pode ser um time com nível de disputar ali realmente o campeonato este ano. Adicionou que nós temos que merecer isso, né? Nós temos que conquistar isso. E aí falou um pouquinho sobre o Bo Nix, né? Disse que ele vai ser um grande jogador para os Broncos este ano e falou que a forma como ele se aproximou ali da temporada,
né, na off-season ali, o jeito que ele voltou, a energia que ele voltou, né, para os treinos, a confiança, certamente vai irradiar, né, ao longo de todo o time, né? E falou que o Bo Nix tem feito um bom trabalho em relação a isso. Disse que o Drew Greenlaw e o Talanoa Hufanga, né, dois de seus ex-companheiros quando quando ele jogava no São Francisco 49ers, são alguns dos melhores nas posições deles na NFL e chamou eles de adições monstruosas para nós. Ele falou o seguinte: eles irão nos ajudar tremendamente. Ele falou que ele não se importa com em qual ranking, né, em qual posição do ranking a linha ofensiva dos Broncos é colocada, mas se preocupa em relação às jogadas, né? Disse que eles jogaram bem no ano passado e que ele espera que a continuidade e que ele está animado com a continuidade retornando para este ano em relação à linha ofensiva, né? Que nós não perdemos nenhuma peça, né? E adicionou ainda que a adição do R.J. Harvey e o J.K. Dobbs vai ajudá-los. E aí, para finalizar o dia de ontem, nosso head coach, o Sean Payton, ele falou com a mídia e trouxe algumas declarações que eu achei bem legais. Disse que em relação foi perguntado sobre algumas questões contratuais, como estavam, tudo. Ele falou que em relação a contratos, né, para alguns jogadores, que isso está sendo resolvido, está sendo trabalhado, né, e que ele vai deixar nessa posição, que ele não vai discutir isso com a mídia, né. Falou que tem boa comunicação no processo. Ainda disse que o Zach Allen é muito importante para o que o time está fazendo, né. O Sean Payton deixou claro que os Broncos vão fazer um gerenciamento de carga, né, para muitos jogadores ao longo do training camp. Então ele falou o seguinte para a mídia: não aperte aquele botão do pânico, né, quando um jogador não treinar em algum dia. Né? Ele falou que eles vão ter muito cuidado com os jogadores fazendo esse controle de carga para não ter nenhum problema muscular ao longo da temporada. Sobre o Bo Nix, ele falou o seguinte: ele é alguém que trabalha, né, que dá duro, e ele quer melhorar. Uma outra declaração que eu achei bem legal é que o Sean Payton falou, né, que o Bo Nix passou 4 ou 5 dias com o Drew Brees, né? Drew Brees, o quarterback que foi ali o quarterback do Sean Payton por quase a vida toda na NFL, né? Então que o Bo Nix ele passou 4 a 5 dias com o Drew Brees nesta off-season, né? E também trabalhou com o expert em lançamentos, né, na NFL, o Tom House. Então, muito legal o Bo Nix ter essa ideia, né, de procurar o ex-quarterback do Sean Payton para uns conselhos, algumas técnicas, né, que ele pode ajudá-lo a refinar o seu jogo. O Sean Payton falou que ele abraça a questão das expectativas altas, né, que foram colocadas nessa temporada para o Denver Broncos. Ele falou que ele estava confiante com o time no ano passado, mesmo quando a mídia, a percepção fora do prédio, fora do Denver Broncos, não estava, e falou que nós não somos um produto acabado. Né? Disse que o time agora está onde eles queriam que o time tivesse quando ele aceitou o cargo, quando ele chegou no Denver Broncos 2 anos atrás. Elogiou o nosso punter, né, draftado esse ano, Jeremy Crawshaw. Falou que elogiou o talento de perna dele, falou que isso é animador. Falou que eles só precisam trabalhar em consistência, mas que ele está encorajado. E falou que ele está constantemente estudando outros ataques que têm sucesso, né? E as mudanças no jogo para se tornar um técnico melhor. E aí destaco aqui uma declaração que o Mike Leach trouxe numa pergunta que foi feita para ele em relação às expectativas para a temporada, né? E ele foi perguntado, né, se as expectativas maiores com o Denver Broncos para essa temporada em relação ao que foi o ano passado, que as expectativas eram bem baixas, se muda um pouquinho as coisas para o Denver Broncos. O Sean Payton falou o seguinte: muda um pouco sim, né, numa boa forma. É o que você quer. Tem muitas formas que isso pode ser medido,
Você está jogando num nível nacional, você está aparecendo mais nacionalmente. Pode ter viagens únicas mais vezes, né? Mas tudo isso é o que você está buscando, é o que você quer. Nós não somos um produto finalizado de nenhuma forma, né? Não são as expectativas nacionais, né? É somente a questão, a crença interna para muitos de nós, que nós podemos competir e chegar aos playoffs. Estes padrões, eles não podem ser somente altos para os treinadores. Todo grupo precisa ver a oportunidade e onde nós podemos chegar. Quando toda coisa começou 2 anos atrás, este era onde eu esperava estar no ano 3. E é animador. Então, o nosso treinador está muito animado, né? E no dia de hoje, quinta-feira, o nosso Queen Miners, ali com um visual novo, ali sem o seu cabelo diferente, né? Tá aqui, ó, na foto. Disse que a filosofia no jogo corrido mudou um pouco este ano e que nós iremos melhorar, né? Ele falou, nós continuaremos melhorando para fazer o jogo terrestre andar, né? E falou que ele tem um objetivo este ano, né? De não só ser um All-Pro, mas também ser um dos melhores guards na NFL. Nosso novo safety, Talanoa Hufanga, ele falou o seguinte, que o Brandon Jones, nosso safety, o ajudou a aprender o playbook, né? E permitiu a ele jogar mais rápido. Disse que o Bo Nix deu aquele passo, né, como líder, né? Disse que ele é um jogador essencial, né? Que deu aquele próximo passo de assumir a liderança. E disse que ficou surpreso com a força no braço do Bo Nix, né? Disse que nem todos na NFL podem fazer o que ele faz. Então é isso, meus amigos. Eu gostei bastante das entrevistas. Achei legal uma declaração do Pat Surtain dizendo que todos no grupo do Denver Broncos colocam o time acima do sucesso individual, sempre o time primeiro. Gostei muito do que o Sean Payton falou. Achei bem interessante essa questão, essa declaração dele dizendo que onde o time está agora é onde ele esperava estar quando ele pegou o trabalho há 2 anos atrás. E disse da percepção, que ele falou assim, da mídia que muda, né? A gente era o patinho feio no ano passado, ninguém acreditava na gente, e esse ano muitas pessoas estão acreditando na gente. Ele falou, não é só uma questão que os técnicos têm que acreditar, mas os atletas têm que acreditar. Então, você vê que é um time muito focado, um time que está saudável, um time que está fazendo o trabalho correto, né? Achei bem legal a declaração do Talanoa Hufanga, principalmente em relação ao Bo Nix, né? Então, eu acho que a gente tem tudo para fazer uma temporada interessante este ano. Como eu disse a vocês, a partir de agora, training camp, logo depois vamos ter ali, obviamente, também no training camp, treinos em conjuntos com alguns times, depois jogos de pré-temporada e depois já começa a temporada. Então agora é o momento que o time vai realmente afinar ali os cascos, o time vai ficar realmente bem ajustadinho para a gente começar bem a temporada, porque a gente abre em casa, né, contra o Tennessee Titans e é inegociável, né, uma vitória nessa estreia. Né? Obviamente a gente tem mais de um mês aí pela frente, né, a bola oval efetivamente na temporada regular só começa a ser jogada em setembro, né? Mas o time tem que realmente criar uma química, conexão. Temos novas peças ofensivas, né? É importantíssimo o R.J. Harvey e o J.K. Dobbins eles serem efetivos e produtivos, né, nesse time este ano. Adicionamos o Evan Ingram, né? Um papel ali que pode ser importantíssimo para ajudar o Bo Nix. Adicionamos um wide receiver no draft, Pat Bryant, né? Então não sei como ele vai ser utilizado. Então esse é o momento que o time tem de estabelecer, de ficar mais forte e quem sabe começar muito bem essa temporada, né? Inclusive falamos sobre as expectativas, né, do ataque e da defesa
para a temporada de 2025 do Denver Broncos. Essa semana fizemos uma live bem legal. Então, se vocês não tiveram a oportunidade, recomendo que assistam após o final desse vídeo. E é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse para vocês, esse vídeo foi gravado na quinta. As notícias de sexta, caso tenham, o Eric vai passar depois também um resumo, como ele sempre tem feito diariamente. E semana que vem estaremos normalmente ali cobrindo todos os dias, tá bom? Lembrar vocês o que eu sempre peço, para vocês deixarem o like no vídeo, para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais. X, Instagram, Facebook, Twitch, Spotify, Threads, Blue Sky, e também se inscreva no nosso canal. E considere tornar-se um membro, o QR Code está aqui na tela, vai valer muito a pena, vocês vão gostar muito de fazer parte da família Marra Brasil. Beleza, meus amigos, desejo para vocês um ótimo final de semana, um grande abraço, Go Broncos. Valeu, galera, falou!